um país que tem tudo isso aqui, com boas parcerias, com bons acordos, com bons países, nós temos como vencer essa crise. Aqui apenas são reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto a nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebem cesta básica e mais material e implementos agrícolas. E você vai em Eldorado Paulista, você compra arame de farpado, você compra enxada, pá, picareta, por metade do preço, vendido em outra cidade vizinha. Por quê? Eles revendem tudo baratinho lá. Não querem nada com nada. Esse quilombola era a montante do Rio Ribeira de Guampa. Depois foi um ajusante. Pior ainda, afrodescendentes ameaçando matar afrodescendentes, porque algumas famílias requereram e foi concedido. E outras famílias de afrodescendentes que têm terra lá estão fora do processo. Olha que ponto nós chegamos. Um governo federal estimulando a luta de classe. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil não precisa mais de ódio. O Brasil não precisa mais ter um senhor de escravos. O Brasil não precisa mais e não deve colocar os negros no tronco. Isso foi feito ontem, quando o deputado Bolsonaro, na comunidade judaica, ele disse que nós, os negros, principalmente, tinha visitado um quilombo. E quando chegou neste quilombo, tinha um negro de não sei quantas arrobas, que não servia absolutamente para nada, no maior desrespeito que possa ter com a população negra brasileira. E ele ainda disse mais, que se for presidente da República, e não será, ele vai acabar com tudo isso, porque os negros sequer serviam para procriação. É essa forma como se fala de um povo majoritário nesse país, que tem dado o seu suor para o desenvolvimento desta nação, e não pode, por um deputado federal que recebeu mais de 300 mil votos de um estado como o estado do Rio de Janeiro, que é majoritariamente não branco, ele é majoritariamente negro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós não podemos mais aceitar essas provocações de Bolsonaro. Não tem código de ética para ele, não tem limites para ele, ele não tem respeito. E a comunidade judaica, ela sabe perfeitamente o quanto custou para ela quando alguém pensou que ela era diferente, portanto, teve o maior genocídio conhecido na história. Agora tem o genocídio do povo negro e também o genocídio do povo indígena. Nós não podemos aceitar este papel que ele se presta para a nação brasileira, envergonhando, inclusive, este plenário, porque neste plenário nós temos negros, nós temos negras, nós temos brancos e nós exigimos respeito. Ele não respeita pobre, ele não respeita negro, ele não respeita as mulheres. Aqui ele já provou que não respeita e não tem uma punição para
fora Bolsonaro nessa casa. É inadmissível que ele continue jocosamente rindo da cara de um povo sofrido, um povo trabalhador. É inadmissível que diga que vai acabar com o negro, que vai acabar com o indígena nesse país. Senhor presidente, é grande a minha revolta e indignação. Muito obrigado. Senhor presidente, recentemente, o deputado Jair Bolsonaro foi à Hebraica, no Rio de Janeiro, e durante sua palestra lá, prezado Coronel Fraga, foi atribuído ao deputado Jair Bolsonaro falas de cunho racista, porque ele falou ali de reserva indígenas e quilombolas. Mas vejam bem, quem que protocolou a ação acusando o deputado Jair Bolsonaro de racismo junto ao Procurador-Geral da República? Um dos deputados está aqui, a deputada Benedita da Silva, que em 2014 tem a acusação de 2 filhos seus trabalharem na UERJ, na verdade, sem aparecer. Só apareciam para receber o salário. Ato contínuo, em 2015, a Justiça bloqueou seus bens numa medida contra a improbidade que ela teria praticado enquanto governadora do Rio de Janeiro. Um mandato tampão de apenas alguns meses, mas que já ensejou a abertura de um processo de improbidade. Outros se associaram a ela, como a deputada Maria do Rosário, que dispensa comentários, até porque deve ter preocupações maiores, já que está na lista da Engevix da Lava Jato. Então percebam, prezado Fraga, esse é o tipo de pessoa que vai acusar o Jair Bolsonaro de racista. Então não tem qualquer mérito nisso. É apenas uma questão partidária, picuinha dos opositores. Aprofundando aqui com relação ao tema, reserva de indígenas e quilombolas, senhor presidente. É um grande negócio. Uma área equivalente a toda a região sudeste, prezado Major Rocha. Pode juntar aí Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso aí é destinado a nem 1% da população brasileira. Na verdade, não é nem a 0,5% da população. Essa área é destinada a 0,26% da população brasileira, que são os índios. E, coincidentemente, todas elas, senhor presidente, áreas riquíssimas. Então, vejam, agora o governo coloca também uma política quilombola. E o pior, está demarcando como área quilombola, a área onde estão presentes negros. Negros brigando contra negros. Será que existe alguma justiça nisso? Será que existe algum mérito nisso? É óbvio que não. Por trás disso está uma política que não é nem milionária, é bilionária. Somente para quilombola, senhor presidente, é mais de 1 bilhão por ano. É ou não é um grande negócio? E quem demarca, obviamente, conta com a simpatia deles para fazer propaganda na época eleitoral, para votar nesse tipo de pessoa. Então eu termino minha fala, senhor presidente, dizendo que, se depender da minha caneta, haverá terra indígena sim, mas haverá terra indígena apenas na parte justa, não uma demarcação exagerada e estrondosa como tem sido feita atualmente, até com a constitucionalidade dela bem duvidosa, já que não passou pelo Congresso Nacional a ratificação dessas reservas indígenas, mas sim para que os índios sejam integrados à sociedade. Ninguém aqui deixa de ser mais brasileiro ou menos brasileiro por ter um telefone norte-americano. Por que os índios não podem ter acesso a uma estrada, a explorar a sua terra e poder ali bem viver com os confortos que nós, sim brancos, acabamos por desenvolver através da tecnologia? Então essa é a mensagem. Acredito que a deputada Benedita vai pedir uma parte de 1 minuto, que é regimental dela. Aliás, tem muito a explicar. Fique à vontade. Eu sei, de racista, nós não temos nada, até porque o sogro do Jair Bolsonaro, ele é negro. Senhor presidente, eu solicito o direito de resposta porque eu fui citada de uma acusação. E estou em plenário. Vossa Excelência tem 1 minuto para direito de resposta. Não, não é 1 minuto, senhor presidente. Me dê o regimento aí, por favor. Regimento é 1 minuto. Depois, senhor presidente, não tem direito à réplica depois da minha fala, segundo o regimento. Democrata. Porque